A minha história é a seguinte. É, eu nasci numa cidade do interior do sertão, chamada Catalão, é em Goiás, no sul de Goiás, é uma cidade muito antiga. Minha mãe era professora, pedagoga, a primeira Paulo Freireana que eu conheci. É verdade. Eu morei até os 10 anos, 12 anos lá, em Catalão. Inclusive, minha mãe criou uma escola modelo Paulo Freireana. Tem o nome dela até hoje, uma escola de ensino médio, técnica, com ensino construtivista. Então, tem essa influência de docência pelo lado materno. E meu pai fez direito, mas estudou já casado. Ele morava em Catalão e fez na Universidade de Direito de Uberaba, que ficava a 150 quilômetros de Catalão, ia de Jardineiro, ficava 3 dias lá, voltava, demorou a fazer o curso e foi ser juiz de direito. Então eu tive uma vida um pouco de cigano, né? Porque meu pai era transferido a cada 2 anos e ele resolveu, no começo da carreira dele, logo nós saímos de Catalão, ele foi para cidades muito pequenas, sertão mesmo, sabe? Assim, inclusive a primeira que ele vai não tinha nem ensino, eu já estava no ginásio, chamava na época, 5ª série, 6ª série, não era, minhas irmãs estavam no primário, eu era mais nova. E ele me colocou interno num colégio em Goiânia, naquela época tinha essa moda, no Colégio Ateneu. Minha vida ficou parecida com a do livro lá do Ateneu, como chama o escritor brasileiro, que eu me esqueci. Mas, enfim, um inferno, uma instituição total, conceituação total, autoritarismo. Nós éramos 120 internos num dormitório único, conflito entre nós, entre os alunos, tinha que se defender na porrada. Um catolicismo conservador, a gente tinha missa todo dia, acordava às 5 horas da manhã. Um inferno. Eu vivia no paraíso, que era Catalão. Então, assim, meu primeiro trauma, minha primeira grande decepção, eu tive problemas psicológicos que resolvi sozinho. Primeiro mês, segundo mês, eu fiquei com um comportamento maníaco. Eu botei na minha cabeça que se eu repetisse o que eu fazia lá, um número par, eu iria embora. Se ficasse ímpar, eu ficaria lá. Então eu entrava por uma porta, saía e voltava. Fiquei uns 2 meses. Um dia, um sábado, que era o dia de jogar futebol, eu desci para jogar futebol, aquele dia bonito. Eu falei, eu estou ficando louco. Eu lia muito, sempre li muito, viu? Tinha 11 anos, já tinha lido Monteiro Lobato inteiro, já tinha lido Júlio Verne, eu lia muito, enciclopédia do meu pai, da minha mãe. Então eu tinha noção de que isso era loucura. Eu tinha lido Para Compreender Freud, essas coisas todas. E falei, não, eu vou acabar com isso. E parei. Você tem que fazer um esforço muito grande para sair de um comportamento compulsivo. Mas, enfim, me formei aí e pelejei com a minha família para me sair daí. Como meu pai continuava pelo interior, eu fiquei uns 3 anos aí ele conseguiu me mandar para Belo Horizonte. Meu pai achava que eu tinha que ter o melhor colégio do mundo. 1.000 quilômetros, ele estava pelo interior de Goiás, e fui para Belo Horizonte. Enfim, viajava sozinho de trem, tinha 10, 11 anos, carregava mala. Então, eu tive uma autonomia muito grande desde cedo. E em Belo Horizonte, meu pai me matriculou no Colégio Arnaldo, ele falava assim para mim, Gastão, meu filho, é o colégio onde se formou o Carlos Drummond, você merece isso. Estudou o Carlos Drummond de Andrade. Então, você saiu lá de Itabira para ficar interno nesse colégio e tal. Eu não ficava interno, eu consegui. Ele me inscreveu lá de Goiás mesmo, nem foi lá, numa República. Eu cheguei lá na República, em frente ao Colégio Arnaldo. Quando eu cheguei, eu olhei, a República chamava Cristo Rei. Era uma República da TFP. Eu já era meio crítico, né, pela minha mãe, pelos meus parentes, eu agia da Teologia da Libertação, tinha um tio que era do Partido Comunista, um tio-avô, irmão da minha avó, fundador lá de Goiás e tal. Eu falei, aí liguei para os meus primos do Orelhão, meus primos estavam numa República, ele falou, não tem vaga, eu falei, põe no corredor. Eu vou pegar um táxi e vou para aí. Peguei minhas 2 malonas, tinha ido sozinho para Belo Horizonte, peguei minhas malonas e fui para essa República. E esses meus colegas, meus primos, já estavam na universidade. Eu, pô, a República só tinha universitário. Eu tinha 12, 13 anos, o povo já estava fazendo medicina, engenharia, direito.
Mas me acolheram muito bem, cuidaram de mim, virei meio que eu... E me orientaram que o Colégio Arnaldo era bom, mas estava ultrapassado, era antigo, era conservador, ultramontano, educação cívica, aquelas bobajadas todas. E me orientaram para fazer um vestibulinho, era um vestibulinho que tinha, a Universidade Federal tinha criado, chamava Colégio Universitário. Era um colégio modelo, né, esses colégios de aplicação, dentro do campus da universidade, novo. Eu passei, fui aprovado e mudei para lá. Isso foi uma salvação na minha vida, porque era um colégio tempo integral. A gente almoçava no restaurante universitário, e, enfim. E aí eu tinha aula de história, geografia, literatura. A gente aprendia literatura com os textos, com os livros. Para mim foi muito bom. Matemática aplicada. E aí, nesse colegial, eu resolvi fazer medicina. Vacilei muito. Eu queria ser escritor, mas aí descobri lá que não tem curso para escritor. Que escritor... Eu tinha um amigo mais velho do que eu, que era escritor, ganhou coisa de contos e tal, e se candidatou foi fazer letras, ser professor de letras. Ele falou para mim, ninguém vive de escritor. E não tem curso. Escritor você tem que se arriscar, ir para sozinho em casa. Eu falei, não. Aí fiquei em dúvida entre jornalismo e medicina. Né? Medicina, o que eu pensei é o seguinte, eu não queria ter patrão. Essa coisa de autoritarismo, de instituição total, do jeito, mas esse negócio do internato me deixou assim, arrepiado, eu queria distância. Eu falei, qual profissão que não tem patrão? Médico. Ingenuidade minha, óbvio que tem patrão. Ou do governo, ou do hospital privado. Todo mundo tem patrão, tem gestor, tem... Enfim, mas eu pensei isso para fazer medicina, eu não vou ter desempregado, eu vou ter autonomia. E eu conversei com meu pai, na época, e falei que queria ser jornalista. Meu pai falou, de jeito nenhum. Jornalista é boêmio, os caras bebem demais, tudo morre de cirrose, atrapalhado, não tem família, você não vai ser isso. Veja os escritores brasileiros. Guimarães Rosa era o quê? Eu falei, era médico. Eu falei, sim, era médico, depois fiz concurso para Itamaraty. Eu não sei mais quem, escritor do fulano de tal, que também era médico, não lembrei. O Somerset Maugham, que na época era lido, eu lia muito, era médico. Então você faz medicina e escreve, tem vários médicos que... Aí eu fui fazer medicina, fiz vestibular lá em Belo Horizonte mesmo, sem cursinho, sem nada, porque esse colégio nosso era... Eu, a maioria dos meus colegas, passamos em vestibular, viu? As turmas eram pequenas, 20 pessoas, colégio universitário. Claro que o colégio público pode ser muito bom, mas era tempo integral. E pedagogia, isso, construtivista, interativa, baseada na prática. Uma pegada brasileira muito forte, sabe? A gente estudava Europa, civilização ocidental, mas muita coisa do Brasil. O racismo, essas coisas. Já tinha, naquela época, eu tinha a cultura indígena, né? Depois dos migrantes europeus. Era um curso bem... A gente tinha tempo, né? E tinha professor bom. Os professores eram da universidade, de história, de antropologia. Para tirar a licenciatura precisavam dar aula, né? Então, e aí eu fiz na UNB também. Eu escolhi a UNB para fazer por questões afetivas. Meus amigos, tudo estava fazendo vestibular, meus amigos de história, de adolescência, amigas, né, namoradinhas, ou em Goiânia ou em Brasília. Aí eu falei, vou para lá. E Brasília na universidade estava muito famosa, muito conhecida. Aí eu passei nos dois e resolvi ficar em Brasília, na UNB. E foi muito bom, porque o curso de medicina da Universidade de Brasília era um curso experimental, que tinha modificado o currículo, tinha uma perspectiva integral, não fatiada, de anatomia, blá, 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 blá. No segundo ano a gente já atendia paciente, via anatomia junto. Não tinha um curso de anatomia, aquele terror da medicina, 6 meses, um ano, né? Eu estudei 4 anos anatomia. Estudava neurologia, saúde mental, estudava anatomia da neurologia, movimento, ortopedia, trauma, estudava os músculos, os ossos. No primeiro semestre a gente não encostou em paciente, mas e em comunidade. No segundo semestre, com 18 anos, eu fui atender gente. Um nervo, uma ansiedade, fiquei gago, não era gago.
Sim, porque era uma responsabilidade, mas era muito interessante, foi muito bom. Eu me transformei num professor, pesquisador e sanitarista, um ativista do direito à saúde, da democracia e tal, né? Isso eu devo à Universidade de Brasília. Esse modelo de currículo, eu já vinha de um colégio que era interdisciplinar, né? Tive sorte, de que não separava o mundo, pegava os problemas do mundo e usava a geografia. O curso de medicina lá era assim, além de a gente atender paciente a partir do segundo ano de medicina, né, e estudar isso integrado com outras coisas, ele não era só em hospital. Eles já tinham o que depois vai ser a atenção primária do SUS, chamava medicina comunitária, saúde. A gente ia para a periferia, para a favela. Eu fiquei 2 anos na favela de Planaltina, né, tanto fazendo pesquisa com os professores, na época era nutrição, desnutrição, quanto cuidando, atendendo as pessoas, as pessoas crianças principalmente, com desnutrição grave. Algumas a gente tinha que internar, tinha uma ala do hospital universitário, o hospital da UNB era na periferia, Sobradinho, que hoje é uma semi-periferia, na época morava a pobreza, né? O plano piloto do comunista Niemeyer lá e do Lúcio Costa separou em guetos, né? Ficou no plano piloto a elite, os funcionários de elite, Taguatinga por aí, os intermediários e Gama, Sobradinho, a pobreza, né? Os trabalhadores braçais, os polícia militar, os bombeiros não oficiais, né? E o nosso hospital era lá. Então eu tive essa formação, vários professores valorizavam muito a nutrição. Na época a Covid era tuberculose, mortalidade muito alta, a mortalidade materna, a coisa da anticoncepção que a igreja não deixava. Na época era a igreja católica. A gente levava o anticoncepcional para conseguir uma guerra, aí vinha o padre, vinham os religiosos e tirava. Então eu aprendi lá a fazer isso. Durante o meu curso, mas quando para continuar depois da medicina, eu queria fazer saúde pública, medicina comunitária, medicina geral e comunitária. Em geral, os médicos nós fazemos residência, que são 2, 3 anos, para depois começar a trabalhar sem supervisão. A residência é um ensino, né, baseado na prática, com a supervisão de professor, né? E lá não tinha. Então, o primeiro ano, eu fiz clínica médica, medicina interna, medicina de adultos, em Brasília. E prestei, ao longo desse ano, fiz contatos e prestei residência, especialização em saúde pública. Logo me inscrevi no mestrado de saúde pública em São Paulo. Eu mudei de cidade. E mudei por isso, porque eu queria saúde pública. Né? Eu me casei assim que eu formei. A minha mulher fazia psicologia, ela teve que ficar, esse primeiro ano que foi para São Paulo, ela ficou para se formar. E durante a minha formação, eu me politizei. Eu me transformei em ativista do movimento estudantil, luta contra a ditadura, logo a partir do primeiro ano. A Universidade de Brasília, apesar dos professores progressistas, do currículo, sofreu várias invasões, 68, 69, invasão mesmo, o Exército. E eu cheguei lá, tinham colocado um interventor militar, um capitão de mar e guerra da Marinha, Azevedo, conservadoríssimo, autoritário, expulsou professores, alunos. A gente tinha uma peleja muito forte, um risco muito alto. Eu era muito arriscado. Depois eu fui estudar neurociência, eu descobri que o raciocínio, a racionalidade, o cálculo, a maturidade é com 20 anos, né? Eu tinha 17, 18 anos, para que eu não tinha medo de nada. Eu tinha uns tios que moravam em Brasília, que falavam, Gastão, você é louco, você está se expondo, você vai ser preso, você vai... E eu não fui preso, fugi várias vezes. Durante o curso eu tive que ficar 6 meses fora, os professores, escondido. Um professor me levou para uma chácara, eu ficava a 500 quilômetros de Brasília, eu fiquei lá 6 meses. Até que passava, né? Passava a onda. Então, assim, eu fui muito ativista, combinei, era um excelente aluno, passei de ano. Esses 6 meses que eu fiquei fora, os professores me protegeram, eu fiquei nas férias, repus, me passaram, depois eu repus, fiz prova. Bom, e aí eu vou para São Paulo,
fazer a residência de saúde pública. Coincidiu, eu cheguei em São Paulo em 77, 78, com uma mudança institucional importante, apesar de ser ditadura, na saúde estadual, na Secretaria Estadual de São Paulo. Eles indicaram um sanitarista, o professor Walter Lezer, foi professor do Nelson Rodrigues dos Santos, né, que era um epidemiologista, que fez o estudo, olha que importância, ele fez o primeiro estudo de epidemiologia no Brasil, que foi usado pela oposição, que comprova que a redução do salário mínimo, que a perda do poder aquisitivo aumentava a mortalidade infantil. Isso foi publicado em revista científica, aqui no mundo inteiro, e todos os jornais. Tinha censura, não sei o que, mas acabou saindo. Esse professor vira e abre concurso para médico comunitário, para saúde de família, muitos concursos, 200, 300 vagas por ano eu faço um concurso. Aí, enquanto eu fazia mestrado, eu já era casado, tinha nascido minha primeira filha, eu fui trabalhar como médico comunitário num centro de saúde, igual de Planaltina, igual que eu vou trabalhar minha vida inteira, igual, parecido, era o começo, mais primitivo, né? Na cidade de Santo André, no ABC, que era um foco de agitação política. Foi quando eu conheci o Lula. A gente dava aula de saúde do trabalhador, porque o sanitarista tem que fazer educação em saúde para os usuários. A gente chama usuário a população, né? É um nome todo cheio de... Então, eu atendia criança, atendia adulto, atendia os tuberculosos, fazia clínica e, ao mesmo tempo, fazia política sanitária, né? Lá no ABC. Já sanitarista, já tinha escolhido que eu ia ser médico do que seria atenção primária. A gente começa a participar da construção do que seria o SUS, das conferências, identificar as lideranças. O professor Sérgio Aroca, que era de Campinas, foi demitido, foi para a Fiocruz, também ficou 6 meses escondido, passou a onda, fez um concurso da Fiocruz, voltou lá, só fugiu de Campinas, da polícia, né, da Polícia Federal, do SNI. Mas aí ele vai para a Fiocruz, o professor Nelson Rodrigues dos Santos. E aí o meu ativismo fica um ativismo político, né, a militância, ligada ao direito à saúde e à democracia, gestão participativa, contra o internato. Não quero internato, não quero autoritarismo em hospital, não quero autoritarismo em lugar nenhum. Então, desde o começo, eu comecei, na minha tese de mestrado, o trabalho, a propor gestão democrática. Democratização não é só eleição, é também. A gente defendia a Constituição nova, a Constituinte, a eleição livre para governador, prefeito, para deputado, para tudo, mas a democracia tem que estar em cada pedaço, tem que ter nas relações amorosas, nas relações familiares, nas relações de trabalho, na unidade básica, começa a trabalhar com a ideia de equipe multiprofissional, de discutir o caso junto, vou construindo uma metodologia para democratizar o hospital e propor um SUS que tenha qualidade, acesso e que tenha essa democracia. Isso antes de me transformar em professor, né? Eu defendo o mestrado lá na USP, na medicina da USP. Minha orientadora era socióloga, trabalhava com a Cecília Donange, que era chefe, que é socióloga, sanitarista, mas socióloga. E a Amélia Comp, a professora Amélia Comp, foi minha orientadora. Eu estudei os médicos e a política de saúde. E eu vou estudar uma corrente, um pedaço dos médicos que defendiam o que seria o SUS, um sistema público de saúde, o direito à saúde e tal. Aí aparece o concurso aqui para a Unicamp, o Nelson Rodrigues, o Nelson que me avisa. 2 vagas para um projeto comunitário que é um dos mais antigos do Brasil, que o Sérgio Aroca tinha fundado e que o Nelson continuou a partir de 76, quando o Sérgio Aroca é expulso da Unicamp em 75. Ele me chama para trabalhar nesse projeto como professor, pesquisador, professor, mas trabalhar na periferia, comunidade. Eu faço o concurso. Eu resolvi vir, eu estava me preparando para fazer concurso na medicina da USP, na medicina preventiva e social, que chamava saúde pública lá. Mas aconteceu um evento, uma tragédia familiar. Minha filha mais velha, 3 anos, Emília, ela sofreu um acidente doméstico e morreu com trauma craniano, né? Eu me considero uma pessoa assim de muita sorte, né? Ao mesmo tempo que tem todas essas dificuldades, o internato, a morte da minha filha.
que eu estou chamando de sorte? Eu ter caído nesse colégio universitário foi um achado raro para um brasileiro ou uma brasileira. Depois eu caí na Universidade de Brasília, na fase que era essa Universidade de Brasília, outro achado, o curso da área da saúde, medicina. Aí a terceira sorte que eu tenho, não é sorte, né? Porque estou procurando, mas tem um componente, né? Você pode procurar e não conseguir. Foi essa me tornar professor da Unicamp no projeto Paulínia, no projeto comunitário de Paulínia, né, com uma equipe maravilhosa, uma parte da equipe do Sérgio Aroca, que o Nelson Rodrigues, o Nelson, foi acrescentar. Eu fui muito feliz, porque a gente estava experimentando o que estava propondo que seria o SUS, né, nesse território, nessa cidade de Paulínia, com o apoio grande da tal Secretaria Estadual, que era cofinanciadora do projeto de Paulínia, lá, o LESER, não era nem o LESER mais, mas enfim, continuou. E da Unicamp, que também tinha uma perspectiva como de estar ligado à sociedade, de fazer ciência ligada à sociedade, da formação, ter uma perspectiva ética, enfim. Então, em Paulínia, e eu tive uma sorte que o Nelson foi convidado para ser secretário de saúde do pré-SUS, né? Já estava falando do SUS, já tinha 84, 85, 86, vai sair a oitava conferência, que vai definir as diretrizes do SUS, né, lá em Brasília, que o Nelson foi um dos líderes, o Nelson Rodrigues. Então a gente está fazendo isso. E o Nelson, eu fico um ano com o Nelson lá, trabalhando junto, como eu trabalhava lá em Santo André, dando aula para os alunos do último ano de medicina, da enfermagem, para os residentes, né, que faziam saúde pública, medicina comunitária, preventiva. E aí o Nelson sai e a equipe lá faz uma conversa e elegem eu para ser o coordenador do projeto. Apesar de eu ser novo, né, bem novo, eu tinha 30, 31 anos. Mas eles me elegem pela experiência, eu tinha experiência de Santo André, e tinha ficado um ano lá, tinha dado certo. E eu fico, então, 5 anos lá como coordenador do projeto de Paulínia, professor. E nesses 5 anos, já é o começo, é o pré-SUS, não é o SUS, é o SUDES, é o sistema, mas chega mais recursos no município, são discutidas as diretrizes, não só gerais, do direito universal, mas da atenção primária, como organizar na prática, o que fazer na prática. E eu consegui... o pessoal fala que é radicalizar essas diretrizes do SUS no sentido de chegar na ponta, né? Então, aquelas ideias de democracia institucional eu levo para Paulínia. Aqui é a equipe é multiprofissional, o agente de saúde comunitário, o auxiliar de enfermagem, a médico, o enfermeiro. A gente reúne pelo menos uma vez por semana, discute os problemas, faz o programa de trabalho, avalia junto, faz o plano junto. E fomos incorporando o usuário na medicina comunitária. Não é só a gente ir lá ensinar para eles, mas eles vêm discutir o novo modelo, que seria o SUS, né, da medicina comunitária não ser medicina, ser atenção primária, ser saúde da família, trazer a experiência da Inglaterra. Então, a gente conseguiu avançar muito. Eu considero isso assim um dos momentos muito produtivos, ricos da minha vida, ligado à minha prática como sanitarista, como gestor, né? Eu sou gestor, não sou só mais médico, né? O gestor, assim, eu sou coordenador do projeto, né? E ligado a uma universidade, né? Então, e essa época, né, enquanto eu sou chefe lá, coordenador do projeto de Paulínia, é aprovado as diretrizes da 8ª conferência e sai a Constituinte. O SUS vira lei. Quando o SUS vai ser implementado em 90, o Nelson termina o mandato dele de secretário de Campinas e eu sou convidado, indicado, para ficar no lugar dele, né? Com um projeto maravilhoso. Nosso projeto era implantar o SUS em Campinas. A gente sabia que o SUS não é impossível numa cidade só, mas vamos chegar no limite. Várias outras cidades tinham sanitaristas também e governos municipais que apoiavam, que estavam a fim de aumentar o orçamento, de buscar dinheiro em Brasília, na antiga Previdência, de trazer para o município, né, dentro daquela programação do que seria o SUS. E a gente construiu uma parceria, né? O Davi Capistrani em Santos, Eduardo Jorge na cidade de São Paulo, Célio de Castro em Belo Horizonte, um médico muito
interessante, muito criativo. Então são cidades que são mais ou menos, o termo é vanguarda mesmo, que saíram na frente em relação ao SUS e foram criando exemplo para políticas das secretarias estaduais, mas principalmente do Ministério da Saúde. Várias dessas políticas dos municípios, que começam nos municípios, se transformam em políticas nacionais do SUS, que são as que têm mais sucesso. A AIDS começa em Santos, na cidade de São Paulo, depois Campinas a gente faz junto. Começa pelas cidades, pelo nível local. Daí 1 ano e meio é uma política nacional, saúde mental, reforma, demorou mais. Nós fechamos 2 manicômios. Um deles, o Cândido Ferreira, que hoje faz parte do SUS e tal, saiu na TV Globo, porque tinha celas, as pessoas ficavam trancadas, sem roupa na cela, e a gente fazia marketing do bem. A gente chamou, quando a gente conseguiu fazer a intervenção no Cândido Ferreira, o prefeito foi derrubar com a marreta os cárceres. Então saiu na TV Globo, todo simbólico, né? Símbolo, né? Mas a gente conseguiu, e não fechava, e punha coisa no lugar, botamos o serviço comunitário de saúde mental, depois seria os CAPs, Centros de Atenção de Saúde Mental. Só em 2001 que vira política nacional. Várias cidades, alguns estados avançam mais do que outros. Então, eu considero que essa minha experiência de 3 anos, de 90 a 92, final de 92, aqui na Secretaria, também é uma grande vitória da minha vida, assim, uma grande experiência positiva, né, para mim e para o que eu estava fazendo, né? Por que para mim? Porque a minha fama cresceu. Esse Gastãozinho é danado, esse próprio Gastãozinho, né? Ele põe a mão, dá certo. E essa concepção democrática eu fazia com as pessoas. Fazia com as pessoas. A gente queria mudar o modelo da atenção primária, sair daquele antigo comunitário, que era só focal, tuberculose, para fazer integral, fazer o projeto de saúde da família, né? Que passaria a ser no futuro. E tinha gente que era contra. Gente da equipe, das equipes, gestores. Falava, vamos fazer onde tiver a favor. E vamos comparando. É processo, é gradativo, é construtivo. Se a maioria está contra, não funciona, na vida não funciona. A gente tem que ir refletindo, vamos ver o que tem de bom, por que eles estão contra, a crítica deles, a mudança, tem alguma coisa de defesa do passado, da tradição. O que funciona? Vamos partir dessa tradição, vamos fazer diferente aqui. Então a gente criou, e muita educação permanente, educação continuada, com as universidades. A gente chamava, essas mudanças todas, a gente chamava gente que entende de saúde mental, que entende de medicina comunitária, que entende de vacina, que entende para falar com o povo, para dar aula para todo mundo, fazer seminário. E não é aula, né? Era sempre seminário, sempre participativo. Essa cultura ficou em Campinas. Campinas tem uma massa crítica. O SUS, em geral, é muito heterogêneo, porque depende muito da política, né? O orçamento, o financiamento do SUS. Então, a implementação do SUS é heterogênea no Brasil. Várias dessas cidades que foram vanguarda, houve retrocesso. Algumas um retrocesso muito grande, de voltar ao tradicional, ao antigo de desmonte. Campinas passou por retrocesso, mas são mais relativos, porque tem uma cultura dos médicos, das enfermeiras, dos coordenadores, dos gestores das unidades, que resiste a secretários mais atrapalhados, mais corruptos, mais conservadores, que está sujeito à pressão de vereador, à pressão fundamentalista de igrejas, né? Consegue mais do que outras cidades que ficaram mais expostas. Então, por exemplo, São Paulo, a cidade sofreu muito, né? A cidade de São Paulo ficou 6 anos fora do SUS, com Maluf e Pita, fora do SUS. A gente entrava com recurso, porque tem a lei, é da Constituição. Como é que pode ser fora do SUS? Mas não ganhamos, nenhuma dessas ações não foram julgadas, eram adiadas. Depois ele perde a eleição, volta a implantar o SUS, mas ele já tinha desmontado aquele trabalho do começo lá do Eduardo Jorge, a prefeita Erundina, que fez o que Campinas fez, voltou tudo para trás. Enfim, isso no Brasil todo. O Rio de Janeiro só entra no SUS, a cidade do Rio, final dos anos 90. O resto era tradição, era um hospital tradicional, pronto-socorro, não tinha atenção primária, pouquíssimo. Né? Ela só tem uma explosão a partir de 2000, 2001, 2002. Inclusive com esse prefeito que está lá agora.
ele tem mérito, Eduardo Paes, na saúde. A primeira gestão dele finalmente entrou no SUS, a cidade do Rio de Janeiro. Chamou os sanitaristas de secretário, o Daniel Soares. Aliás, é o secretário que ele chama de novo agora, da Fiocruz. Aproxima da saúde pública, né? A gestão pública. Mas a gente tem muita dificuldade. E aí eu saio da secretaria, porque na minha carreira eu sou professor. De vez em quando eu saio para a gestão. Eu voltei a ser secretário de Campinas em 2000. Também foi um período muito bonito. A gente expandiu aquilo, conseguimos aprender a cobertura, saúde da família para 70% da população, atenção primária, construiu o Hospital Novo, Ouro Verde, hospital humanizado, enfim. O prefeito foi assassinado, o Toninho. Foi difícil, porque ele investiu muito. Campinas tinha... A gente pega uma fase de retrocesso, né? Tinha 70 equipes de saúde da família. A gente, em 2 anos, assumiu um compromisso, fizemos concurso para passar para 220, de 70 para 220. Ele morreu em outubro, a gente já estava com de 70, tinha passado para 140. Tinha dobrado em 6 meses. Concurso, chamamos a gente para fora, ajustamos o salário, fizemos curso para esse povo todo de novo. Essas experiências, tanto na gestão quanto na assistência, no trabalho clínico e preventivo, eu inventei uma metodologia de clínica, fui eu, com a equipe, olhando outros lugares, mas quem escreveu, quem sintetizou, que a gente chama de clínica ampliada e compartilhada, né, que valoriza a doença, mas valoriza a pessoa, valoriza o sujeito, valoriza a sua cultura, valoriza o seu gênero, valoriza a sua raça, suas manias, seu gosto culinário, sua comida. A gente tenta negociar com essa coisa de negociar, por isso que chama clínica compartilhada. A gente sabe uma coisa, mas o paciente sabe da vida, a família sabe da sua vida, sabe da sua dor, sabe do que pode e o que não pode. Então, fumar aumenta o risco, mas você não consegue parar, vamos reduzir o dano. Não fuma 20 cigarros, fuma 10, não fuma trabalhando, fuma só quando você estiver tranquilo. Enfim, toda essa cultura. Essa tradição, ela foi incorporada à cultura, aos textos, ao currículo, né, de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, mas também pelo Ministério da Saúde. Várias das políticas nacionais de saúde mental, de atenção básica, incorporaram essas diretrizes, né, o NASF, Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Começa em Campinas. A gente tem saúde mental na periferia, no território. Não é só na periferia, no território, nas comunidades em geral. O Centro Integrado de Saúde Mental, que chama CAPS, né, Centro de Atenção, é uma experiência italiana, do norte da Itália, e que a primeira cidade a incorporar e customizar e adaptar para o Brasil é Santos. É o povo lá do Davi Capistrano, aquela gente lá. E logo São Paulo faz isso. Aliás, o primeiro desse é São Paulo, a cidade de São Paulo. Foi só um. Lá em Santos, eles fazem vários, é uma espécie de rede, né? E Campinas vai fazer junto, Belo Horizonte. E isso vai virando política nacional, devagar, né? Com muita pressão, com muita luta. Para virar política nacional tem que ter dinheiro. Você tem que pegar alguma coisa do orçamento, que é hiper disputado, o orçamento federal, estadual, disputado não só pela saúde, pela educação, pelas emendas parlamentares, pela terceirização, pela isenção fiscal. Cada isenção fiscal tira a parte. Então a gente tem que disputar, tem que ter projeto muito forte, né, para a gente disputar esse dinheiro no Congresso, nos orçamentos. Então é uma experiência muito interessante. Então, assim, eu, como professor, eu já orientei mais de 80 pessoas que fizeram mestrado e doutorado comigo, vários pós-doutorados. Gosto muito da graduação também, de trabalhar com médicos. Fiquei uns 20 anos no curso do primeiro ano. A gente inventou um curso do primeiro ano que toda semana, quinta-feira, a gente passa no centro de saúde, na periferia. Turma pequena, de 10 pessoas. Não é 80, igual o cursinho. Cada professor fica com até 10, 12 alunos, alunas. Né? Se puder misturar medicina com fono, com enfermagem, mistura. Quando não dá, é separado. Tem uma hora que não dá, tem que ser separado. Então, assim, eu tenho muito gosto, assim, uma identidade, considero parte da minha sorte. Muito grande também com a minha carreira de pesquisador, de professor. Né? E eu me sinto muito realizado com
muito reconhecido, né? Reconhecido como, tanto do ponto de vista ético, mas também político. Eu estou descrevendo uma trajetória de sorte, né? Do sucesso, o currículo vitae, né? Mas tem que falar do currículo morte também, né? Do currículo da dificuldade. Eu trabalhei, eu estava pensando outro dia, como se eu vivesse num mundo socialista, né? Ou seja, eu trabalhei na área pública. O colégio, no início da minha vida, foi particular, privado, mas depois eu estudei em escola pública, universidade pública, fiz residência na área pública, fiz mestrado, doutorado na área, ganhei meu salário da área pública, né? Eu sou um servidor público, e fui gestor da área pública, e o SUS me obrigou. A universidade é um lugar mais protegido dentro do público, né? Você tem menos corrupção, tem mais controle, tem mais transparência. Não é que não tenha burocracia, desumanização, racismo, não tem problema. Mas se você comparar com o resto do sistema público, né, a segurança pública, você tem muito mais problemas, né? E o SUS, ele tem esse misto, né? Então, o setor público, né, o SUS, ele tem uma influência muito grande da política partidária. A gestão participativa democratiza a relação, humaniza a relação, diminui as diferenças de poder, não anula a diferença de poder, eu falo para as pessoas. Não é porque eu faço uma roda que discuto que médico não vai ter mais poder do que auxiliar de enfermagem. Tem. Um é universitário, o outro não é. Alguém que está há 15 anos tem mais do que quem entrou agora. O homem tem mais do que mulher. Homem branco, mais de 50 anos, tem mais do que os negros e as negras. Mas obriga a conversar. Você reduz eu usei essas estratégias para reduzir o poder do poder executivo dos vereadores no cotidiano do SUS. Então, por exemplo, Campinas, na primeira vez que eu fui secretário, em 90, 91, nós aprovamos uma lei municipal que os cargos de gestão do SUS municipal, do centro de saúde, do saúde mental, da reabilitação, não são cargos de confiança do prefeito, de livre provimento do prefeito. Ele não pode nomear quem ele quiser. Tem uma seleção interna de quem é da carreira, com critério, tem que ter 3 anos, tem que ter trabalhado na atenção primária, com câncer, com saúde mental. É a única cidade que tem isso. Isso explica essa certa resiliência que a Campinas tem, que eu falei, tem uma massa crítica. E, por outro lado, o prefeito e o secretário municipal dele pode demitir se não estiver funcionando, mas tem que chamar o outro da lista. Então, a dificuldade do setor público é muito essa, é muito a coisa da disputa, não ser uma disputa sanitária sobre projeto, principalmente. A prioridade não ser quem sofre mais, quem é mais vulnerável, quem tem mais risco de morrer, de adoecer, né? Mas de ter critérios de interesse político partidário no SUS. Essa experiência de Campinas, ela não é do SUS, é muito localizada aqui. E também sofre retrocesso. Nos últimos 5 anos, os novos prefeitos estão abandonando isso. Não estão adotando isso mais. O Hospital Ouro Verde, o novo hospital de Campinas, foi considerado o hospital mais bem organizado do Brasil, com a menor taxa de infecção. Eles meteram politicagem lá dentro, né? Enfim. Então, essa é uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade. Esse gestor indicado por critérios clientelistas, político-partidários, familiares, ele não enfrenta os problemas do SUS interno. Por exemplo, o excesso de poder dos médicos. Então, não é cobrado dos médicos do SUS uma responsabilidade sanitária. Não estou falando nem em produtividade. Eles fazem o que querem, né? Porque o gestor não quer criar atrito nesse campo. Eu estou preocupado com a verba, dar uma bicadinha no orçamento, um caixa 2. E aí há o corporativismo, ninguém é santo, né? Não é só porque é trabalhador de saúde que é santo, não é porque é médico que é santo. O corporativismo tende a se impor ao interesse dos outros. E saúde é uma área que você trabalha com os outros, a educação também. Então, se você não cobrar a responsabilidade pedagógica do professor, com avaliação, com carreira, com promoção, ou com punição, com redução de salário, com não promoção, né? Não é só baseado em avaliação, as pessoas tendem a não se comprometer com aquilo que o contrato rege. Se é médico, tem que fazer medicina.
enfim. Então, eu acho que o SUS tem essa dificuldade de ser um setor público e a gente não ter feito uma reforma administrativa da gestão na linha que eu venho defendendo e que outros países vêm fazendo. Se você for na Inglaterra, mas foi em Portugal também. Inglaterra, Inglaterra. Não, vamos pegar. Portugal tem 8 milhões de pessoas. Então, vamos pegar. A Inglaterra já tem 8 milhões, né? O Reino Unido, 8 milhões, 80. Austrália, Argélia. Nesses países, a gestão ela é muito mais sanitária. Tem muito menos interferência da política partidária. Né? Eu perguntei à ministra de Portugal, ao penúltimo, se tinha mudado a composição lá, né, uma composição mais conservadora para centro-esquerda. Precisa cortar a cabeça de todo mundo. Como assim? Cortar a cabeça administrativa. Não, Gastão. Coordenador do Programa de Câncer Nacional não é um cargo de confiança do primeiro-ministro, da ministra da Saúde. Tem critérios para ele chegar aqui. E eu mudo o governo, eu não mudo o coordenador de câncer, de saúde mental, a gente conseguiu. A universidade tem isso, pública brasileira. Por isso tem um desempenho melhor do que outras áreas públicas. Assim, quais são as melhores universidades do Brasil? Das 100, 95 são públicas. Melhor em quê? Em graduação, em pesquisa, em extensão. Essas pesquisas todas, internacionais, nacionais. Fora da universidade, a gente não encontra na escola pública. O Ulisses Guimarães dizia que a política é como nuvem, né, que muda. Eu estendo isso que ele fala, as instituições são como nuvens. E o espírito de época, né, o espírito dominante em cada época, também é como nuvem. Na minha época, que eu fiz medicina, na residência, e quando eu começo como professor, a maior parte dos estudantes da área da saúde eram humanistas, no mínimo. Tinha uma perspectiva de política pública, de solidariedade bastante grande. A maior parte. Havia conservadores, havia individualistas, havia liberais, havia racistas, né? Mas a gente tinha uma composição, o espírito de época. Ou seja, você tinha um contexto. Com a crise das políticas públicas, crise do comunismo, né, que prometeu o mundo e entregou uma instituição total, o internato, e não conseguiu produzir muito bem-estar nem democracia, e no Brasil o emperramento das políticas públicas, a cronificação da desigualdade. No Brasil a gente tem uma cronificação da desigualdade. E essa cronificação ela passa por uma naturalização. A gente acha assim, favela vai ter para sempre. Pronto-socorro vai ser público, vai ser essa zorra total, cheia de marca no corredor para sempre. Não tem outra saída. Funcionário público vai ser burocrata sempre. Isso não é assim. Isso não é da natureza, não é do DNA. Né? Isso é produzido social, culturalmente, pela educação, pela formação, pela gestão, pelo governo, pela opinião pública, pela imprensa. Né? Já que o Estado não funciona, já que a sociedade brasileira se vira, se proteja. Classe média alta se protege em condomínios. Né? Cuide da sua aposentadoria privada. Cuide do seu seguro privado de saúde. Então, nos anos 90, a gente tem um período muito difícil de alunos. Cada um por si mesmo. Se você cobrar na prova, estuda. Se você não cobrar, não faz. É um desrespeito muito grande na área da saúde ao paciente, à família, muito grande. Eu faço aquilo que o protocolo manda, não quero saber das pessoas, não quero me envolver, não quero... Aí a clínica ampliada, que inclui a pessoa, a sua cultura, a sua vida, fica impossível. E aí agora, de uns 15 anos para cá, 10 anos para cá, a gente tem uma reviravolta. Reviravolta assim, não é igual no passado. As pessoas não têm aquela ingenuidade humanista, a hipótese do ser humano é bom, é justo, que a gente tinha nos anos 60, 70, não tem mais. Mas o cinismo diminuiu, as pessoas sabem que é preciso ser empático, mudou os conceitos, que é preciso ser profissional, precisa ter profissionalismo. Profissionalismo inclui considerar o outro como pessoa, de você compreender que a pessoa é diferente da outra, portanto a doença é diferente, portanto o tratamento é diferente. Então tem um certo... e tem uma mudança da composição na Universidade Pública Brasileira, com as cotas sociais e étnicas,
Assim, uma brutal mudança. Nos anos 90, não tinha nenhum aluno negro, aluna na medicina, 2, 3, 4, 5 anos. Agora, as últimas turmas, 59, as turmas da agora, a gente tem 40, 45% de afrodescendentes. Mais da metade de mulher. Tem representação asiática importante. Isso sempre teve, viu? Porque os asiáticos, mesmo na época do elitismo, tem uma coisa da disciplina, né, muito forte, do empreendedorismo pessoal, muito mais forte, em geral, como cultura do que nós. Então, eles passavam no vestibular. Enfrentavam o vestibular, passavam na enfermagem, na medicina, na engenharia. Então, sempre mantiveram os seus 6, 8% ali, que corresponde mais ou menos ao que tem na população. Mas, enfim, então, hoje em dia, a gente tem um alunado que não reclama de atender na periferia, não atender na unidade básica, no centro de saúde. Não quer, os outros queriam ficar só no hospital, só fazer cirurgia. A residência, ele só escolhia aquelas especialidades que dão muita grana, radiologia, oftalmologia, óbvio que tem que ter gente que trabalha, mas o povo só escolhia isso, é o principal critério, ficou durante muitos anos. Você tinha um número muito maior de candidatos por vaga do que pediatria, do que clínica médica, do que saúde da família, então nem se fala. Hoje, a gente tem candidatos, muita gente na saúde da família. São pessoas que querem ter um salário, querem ter uma carreira, mas querem se realizar nessa linha que eu falei que eu me realizei também. Como pessoa, como profissional, como médico, como professor. Óbvio que eu quero ser bem pago, óbvio que eu quero ter férias. Né? Mas a gente quer também, então a escolha é misturada, a gente mistura. Então eu considero que isso mudou bastante. O ser humano, e eu sou ser humano, né, a gente tem uma preocupação muito grande com a continuidade, né, com a herança, principalmente da nossa obra, mas do que a gente acha que é adequado para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? Eu vejo um anti-ecologista, eu fico pensando, essa pessoa tem netos e netas, né? Essa pessoa tem... Esse povo que quer usar agrotóxico em tudo, enfim, para ganhar agora, hoje, no imediato. Então, pensando no futuro do SUS, no futuro do direito à saúde, no futuro da universidade pública, né? Um elemento muito importante é os problemas aparecerem, mas o que está sendo produzido de bom, de bem-estar, de qualidade, aparecer. Para isso aparecer, tem que haver marketing, nós temos que participar, nós temos que ter um sistema de comunicação para além do umbigo, para além da sala de aula, para além do paciente que está na nossa frente, nós temos que ter uma comunicação com a sociedade. Né? O SUS, eu aprendi isso com vocês aqui que estão fazendo esse documentário. Vocês falaram que o SUS é ruim de marca, né? Eu demorei a entender, mas entendi, compreendi e concordo. Você não sabe onde está o SUS, você não sabe o que é SUS e o que não é SUS. Os trabalhadores do SUS não têm um crachá único, não têm uma cor única, né? Os serviços do SUS não têm uma placa única, uma entrada. Estou pegando alguns exemplos de marca, né? Então, o SUS, a Unicamp está querendo fazer uma campanha esse ano agora da independência, está fazendo. A independência também é direito universal à saúde, também é SUS, porque a gente tem um diagnóstico que o SUS é o não dito, né? É o não comentado, é o não falado. 100% dos estágios que nós fazemos são no SUS. Eu não sei se os professores da Unicamp, da área da saúde, e os estudantes, as estudantes, têm noção disso, que o destino deles está... 70% da pesquisa que nós fazemos na Unicamp, nas outras universidades públicas, é no SUS. Né? Grande parte, todas as nossas vacinas são no SUS, quem vive com AIDS é no SUS. Né? Quem tem doença rara, grave, e várias pessoas têm, é no SUS. Os diabéticos, cada vez mais é no SUS. Enfim, então, o futuro do SUS depende muito da gente conseguir que o SUS seja amado, benquisto, ao mesmo tempo que criticado, ao mesmo tempo que apontando o que não está bem, a burocratização, a fila, os problemas que o SUS tem. Não é só o SUS, né? Que o setor privado, as cooperativas têm, seguro privado tem, o SUS também tem. Então, isso precisa ser sempre enfrentado, mas
A gente precisa dar transparência, dar visibilidade ao SUS, inclusive dentro do próprio SUS. Eu fiquei 1 ano e 10 meses no Ministério da Saúde, no começo do governo Lula. E a gente fez vários diagnósticos, um dos diagnósticos foi chocante. Cheguei no Ministério da Saúde e falei, não existe um Ministério Único da Saúde, do SUS. Tudo fatiado. Por quê? Porque os cargos, mesmo no governo do Lula, são ocupados por força política, tendências políticas. No caso aí de esquerda, de centro-esquerda, dos hospitais, da corporação médica, da corporação da enfermagem. Então, tudo fragmentado. Ou seja, a integração do coordenador do Brasil é fragmentada. Como você vai coordenar se para dentro... Agora, o mais grave, nós fizemos pesquisa de pesquisa, de levantamento, 80% dos funcionários do Ministério da Saúde, 80%, não sabiam o que era o SUS. Nós fizemos um curso de educação permanente sobre o SUS curso participativo, eles problematizando, Paulo Freire construtivo, com os funcionários do Ministério. O cara comprava vacina, não sabe para quê. Não sabe o SUS, não sabe do PNI, do Programa Nacional de Imunização. Agora sabe por causa da pandemia. Mas isso estou falando antes da pandemia, né? Então, o futuro do SUS depende muito de ser um movimento de opinião pública. Até para disputar o orçamento público. As famílias brasileiras precisam querer ter uma equipe de saúde da família, onde ela possa se inscrever e ser atendida longitudinalmente, horizontalmente, de forma abrangente, ter seu próprio clínica de família, sua própria enfermeira, os visitas, os agentes, a orientação. E disputar essa grana. Precisamos do dobro de grana para isso acontecer. Essa grana é de onde? É do orçamento. Existe no Brasil, se isso virar uma necessidade social, como virou o auxílio emergencial, o auxílio família, nós vamos arranjar dinheiro. Né? Então, acho que o futuro do SUS depende desse movimento, que é um movimento que depende muito dos profissionais de saúde, que são formadores de opinião na saúde, depende muito da imprensa, depende muito da área de formação, da escola pública, das universidades públicas. Né? E depende muito da gente pensar um país mais solidário, que tenha política pública, que não dá para viver só com o empreendedorismo individual, que é super importante. Tem áreas que o empreendedorismo individual é super boteco, né? Não tem que estatizar boteco. Estou pegando um exemplo, mas tem 1000 outros. Não tem cabimento. Mas a gente precisa de política pública, de defesa do meio ambiente, de cuidar dos velhinhos, né, de emprego público, de gestão urbana, de recuperação do centro, de habitação, do SUS, do ensino fundamental, médio, de ciência e tecnologia. E tem vários cientistas no mundo falando que a coisa do emprego, com a informatização, a automação, isso não tem volta. Então, assim, onde nós vamos trabalhar para ter um pleno emprego, para ter um desemprego pequeno? Em políticas públicas. Tem gente que chama em políticas do cuidado. Nós precisamos de milhões de brasileiros empregados para manter a Amazônia, para cuidar das cidades, para o SUS. O segundo maior empregador da Europa é o SUS da Grã-Bretanha, o NHS. O primeiro são as Forças Armadas de todos os países, que elas não são unificadas, apesar de que são na OTAN, né? Mas enfim. Mas o segundo empregador, por quê? Porque é recurso humano intensivo. Cuidar de idoso, cuidar de diabético, né? Na escola, fala um professor. Se a gente tiver tempo integral, precisa ter 2 professoras para ficar o dia inteiro. Se a gente botar computador na sala de aula, precisa ter uma professora para cada 10 pessoas, para cada 10 estudantes. Né? Então, são intensivos. Se a gente for ensinar música, basquete, educação física, precisa ter professor dessas áreas, né? Em quase todas as escolas. Então, essa mentalidade que o empreendedorismo individual, que cada um se vira, tá levando a gente para um beco sem saída planetário, humano, né? da humanidade. Tanto do ponto de vista do emprego, mas também dessas áreas funcionarem. Essas áreas sociais têm que botar limite no empreendedorismo, no mercado. Eu não acho que não é eliminar o mercado.
A saúde pública, nós temos uma pendenga com o mercado a vida inteira em todos os países, até nos Estados Unidos. A gente puxa para o lado de proteção do cliente, do consumidor, e quem produz puxa para a rentabilidade. Estou pegando um exemplo, 1000 exemplos. Coisa do isolamento. A gente puxa para diminuir o risco o máximo possível, mas tem que circular alguma coisa, tem que manter a fábrica aberta, tem que manter o boteco aberto, tem que manter o autônomo trabalhando. Né? Então, a política pública é isso, ela cria uma certa tensão importante, né, e tem política pública que não precisa de emprego, por exemplo, defender as mulheres. Lutar contra o racismo, um pouco, mas não precisa de um sistema, como a educação, como o SUS. Agora, a ecologia, cuidar da cidade, gestão urbana, saúde, depende. O Brasil não vive sem o SUS. Eu falei que, conforme a época, os espíritos de época modificam, né? Os valores culturais, pessoais, a forma de organizar a vida, né? Eu estou preso ao espírito de época, mas também estou preso à minha biologia, ao meu indivíduo. Eu estou aposentando. Eu não aguento fazer mais o que eu fiz até agora, fiz 70 anos. Eu tenho 46 anos de trabalho de saúde pública. Eu sempre trabalhei na saúde pública. Né? Então, eu tenho direito a aposentar integral, eu já reclamei. A Unicamp vai me aposentar, já está aposentando, já aposentou, já saiu. Tirei minhas últimas férias como assalariado, mas já me recoloquei na Unicamp como professor colaborador. Só que aí eu vou escolher as áreas que eu vou trabalhar menos na graduação, eu vou trabalhar mais na formação de pós-graduação, de residentes, e defino então minha forma de trabalhar. A USP, as universidades paulistas públicas estão valorizando isso, manter o aposentado vinculado à universidade, porque não paga mais. E a gente continua produzindo com a experiência. Então, o cargo de professor colaborador, eu não ganho um tostão a mais do que se eu aposentar, eu vou ganhar igual, mas a Unicamp mantém minha sala, meu laboratório, não é meu, né? O laboratório onde a equipe trabalha, o crachá, a internet. Ou seja, eu não posso fazer gestão na Unicamp, tá certo. Mas professor, coordenador de curso, eu vou continuar fazendo. E vou continuar sendo um ativista da democracia e dos direitos humanos, do direito à saúde. Isso eu não abro mão.